com 2 vitórias consecutivas fora de casa, né? Além, claro, da classificação na Copa do Brasil, Goiás terá mais uma partida complicadíssima, dessa vez diante o Fortaleza no Castelão lotado, em duelo do válido pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro. Em nosso vídeo de hoje, quero comentar com vocês a provável escalação do Jair Ventura, que terá aí 3 desfalques certos, novamente em relação ao time que venceu o Botafogo no Engenhão no começo da semana. Além disso, como que ele pode escalar esse time, né? A volta do Vinícius, Pedro Raul ou Nicolas lá na frente, e como também vem a equipe do Fortaleza, que apesar de estar na última colocação, venceu o Flamengo no último final de semana, também no Maracanã, e vem aí tentando, né, sua recuperação dentro do Campeonato Brasileiro, como joga, enfim, como que o time esmeraldino pode tentar novamente fazer bonito fora de Goiânia. Antes de começarmos, peço para você deixar o seu like aqui embaixo e também se inscrever no nosso canal, ativar as notificações, conferir também aqui embaixo o nosso link no canal de cortes, tá bom? Para você sempre ficar informado sobre o maior do Centro-Oeste. Lembrando que após a partida, independente do resultado, vitória, empate, derrota, né? Vamos torcer para o time esmeraldino pontuar novamente fora de casa. Irei gravar um pós-jogo que deve sair ali por volta de umas 10h30, no máximo 11 horas. Já tem vídeo novo aqui no YouTube do Goiás News, então já corre aqui já para ver, né, o que eu achei, enfim, para a gente comentar também sobre esse Fortaleza e Goiás lá no Castelão. Outro recadinho também importante, caso você não saiba onde conferir esse jogo, vou te dar uma dica super legal que é da GIM TV, onde você pode assistir todos os jogos do Goiás ao vivo na tela do seu celular, computador, Smart TV, qualidade excelente, tanto de imagem e de som, não trava, tá bom? Você pode assistir ali todos os jogos do Campeonato Brasileiro e também da Série B, da Série A, da Série C, os jogos ali da Nations League que está acontecendo lá no futebol europeu. Vou estar deixando o link aqui embaixo na descrição, inclusive para quem vier aqui do YouTube do Goiás News, você tem 30% de desconto no valor da sua primeira mensalidade. Então não perde tempo, corre lá e assine a GIM TV para assistir esse duelo. Bora começar o nosso vídeo de hoje falando o que tem à disposição do Jair Ventura para esse duelo fora de casa, né? O Verdão que novamente faz a sua terceira partida consecutiva longe de Goiânia e tem um retrospecto recente bem legal, né? O Goiás que antes da partida contra o Bragantino na Copa do Brasil não havia vencido nenhum jogo fora do território de Goiás e já embalou essa classificação lá no interior paulista, vencendo por 1-0 e na cobrança por pênaltis, e depois agora, né, nessa segunda-feira, batendo o Botafogo no Engenhão, uma vitória importante, ali bonita por 2-1 de virada, e tendo seu terceiro jogo consecutivo, dessa vez agora o Fortaleza lá no Castelão. Por conta dessa maratona de jogos, e além, claro, né, da sequência ali, os jogadores, alguns levaram seu terceiro cartão amarelo, que tanto no meio de campo, né, o Caio Vinícius e o Elvis, eles inclusive antes dos 30 minutos do primeiro tempo lá no Engenhão. Além disso, né, o Mateuzinho ele acabou sentindo logo com 9 minutos e será um desfalque certo, né, para o restante da temporada. Teve um rompimento no joelho e não poderá mais atuar com a camisa esmeraldina. Pelo menos se a gente olhar assim os jogadores que estão suspensos ou até mesmo que se lesionaram, os que entraram justamente nas suas posições contra o Botafogo renderam muito bem. Então assim, óbvio, o Goiás perde em relação à disposição ali no banco de reservas, mas no time titular é praticamente o mesmo que encerrou a partida contra a equipe do Botafogo e que inclusive fez um excelente segundo tempo naquele duelo, né? O Apodi entrou na segunda etapa, acabou sentindo, mas não foi ali constatada nenhum tipo de lesão, assim como também o Nicolas, mas acredito que os dois deverão ser poupados iniciando no banco de reservas e depois lá no segundo tempo, sendo exigidos, aí sim pode entrar nesse duelo fora de casa. Então Jair Ventura possivelmente deve ir com a escalação básica, né? O Tadeu no gol, os 3 zagueiros com o Sidmar pelo lado direito, o Reinaldo centralizado e o Caetano mais na saída de bola pelo lado esquerdo. Na lateral direita com o Maguinho, né? O Dieguinho segue em recuperação médica, pelo menos o Maguinho fez 2 bons duelos, né? Tanto contra o Bragantino quanto também diante do Botafogo. Na lateral esquerda o Dadá Belmonte, ele que vem substituindo meio que o Danilo Barcelos, né? nessa função como um ala. Os 2 volantes, tanto o Matheus Salles, que jogou muito bem também na última partida da Série A, e o Auremir, que pode até ser um nome assim que não impressionou até aqui na temporada, mas na sua última atuação, que foi na Copa do Brasil, ele jogou muito bem, correu demais da conta naquele duelo lá em Bragança Paulista, volta agora em um bom momento no time. Para a criação das jogadas, né, na armação, terá que ser o Felipe Bastos, já que o Goiás teve ali o Elvis suspenso, o Elvis também que não aguenta essa sequência de muitos jogos, né? Quando tem uma sequência de muitos jogos durante a semana, o rendimento automaticamente do Elvis acaba caindo um pouco, ele que inclusive levou o seu terceiro cartão amarelo, pelo menos volta a ficar à disposição 100% fisicamente também contra o Ceará na Serrinha. Então o Felipe Bastos fará essa função
no meio de campo. E lá na frente, né, o Vinícius volta como titular, substituindo o Mateuzinho, que acabou saindo logo no comecinho do jogo. E o Pedro Raul deve iniciar com essa moral, fez os 2 gols. Também o Nicolas acabou sentindo, é bom dar uma preservada dele também nesse comecinho do jogo. Então, apesar dos desfalques, é um elenco bom, é um time competitivo esse que o Goiás vai estar em campo hoje. Não vejo assim como grandes problemas, até mesmo porque o Felipe Bastos, que no duelo contra o Botafogo, onde o Goiás estava perdendo, já entrou para fazer essa função como um camisa 10 e inclusive deu assistência para o Pedro Raul. O Nicolas sentindo o Pedro Raul agora também sendo titular após os 2 gols, acho que é uma moral também importante para o time. Quero saber sua opinião aqui embaixo nos comentários sobre esses 11 iniciais do Verdão. O que você pensa a respeito desse time esmeraldino? Faria alguma mudança ali na zaga, na lateral esquerda? Melhor ficar com o Dadá Belmonte ou com o Danilo Barcelos? Em relação também ao meio de campo, são 3 volantes, né? Então o Goiás vai conseguir fechar bem o sistema defensivo. Tem que ver na hora de atacar. Tem essa referência agora do Vinícius, que tem muito mais qualidade do que os outros pontas que vinham atuando pelo Goiás até aqui no Brasileirão. Até mesmo a chegada do Dadá Belmonte, que pode ser um elemento surpresa por aquele lado do campo. Caso ele avançar muito, o Caetano pode cobrir o lado esquerdo e o Matheus Salles fazendo também aquela função de um volante cobrindo a grande área. Enfim, algumas das táticas das armas que o Jair Ventura pode utilizar nesse duelo lá no Castelão. Já falei sobre o Goiás, agora também sobre a equipe do Fortaleza, que vem numa campanha de recuperação nesse campeonato brasileiro. Todo mundo meio que imaginava o Fortaleza brigando logo no comecinho do campeonato pelas primeiras posições. O time cearense que no ano passado ficou na 4ª colocação final da Série A. Nesse ano começou muito mal, muito por conta também das outras competições. Foi avançando em todas elas, né? O campeonato cearense terminou ali um pouquinho mais para frente do que o esperado. Fortaleza também estava disputando a Copa Libertadores, onde caiu num grupo meio tranquilo, mas que começou a se complicar demais. Teve que lutar ali nas últimas rodadas também para garantir a 2ª colocação. Classificou da mesma forma e na Copa do Brasil também está nas 8ª de finais. Então foi um comecinho de campeonato brasileiro bem conturbado. Fortaleza que inclusive estava ali disparado na lanterna até hoje, né? Mesmo se o Fortaleza vencer esse jogo contra o Goiás, irá chegar até os 8 pontos, mas permanecendo dentro da lanterna do Brasileirão, mas com uma melhor recuperação do que antes. Vem de uma vitória também importante contra o Flamengo, onde inclusive poupou alguns dos seus jogadores titulares, outros diversos estavam suspensos. Então para esse jogo contra o Goiás, terá a força máxima, praticamente o mesmo time ali que, por exemplo, classificou na Copa Libertadores, venceu o Colo-Colo fora de casa por 4-3 e também empatou com o River Plate, jogando muito melhor ainda no Castelão. Então é um time bem complicado, tem um esquema de jogo parecido com, por exemplo, do Jair Ventura no que tange o esquema tático com os 3 zagueiros. A principal diferença que eu diria em relação do Fortaleza é que ataca muito bem com seus 2 laterais, né, na teoria. O lateral direito que fica sendo o Iago Pikachu, fazendo aquela função como um ponta, e também no lado esquerdo o Juninho Capixaba. Provável escalação do Fortaleza, que deve voltar aí tanto com as voltas do Ceballos, né, um zagueirão colombiano muito bem, que vem sendo titular durante a temporada. Além disso, o Felipe, meio campista, volta, o Lucas Lima com a camisa 10 e também o Moisés, que deve ser a referência lá no ataque. Provável escalação com o Marcelo Boeck no gol, os 3 zagueiros do Marcelo Benevenuto centralizado, o Tite também experiente no futebol europeu pelo lado esquerdo e o Ceballos, colombiano, pelo lado direito. Na lateral direita, barra meia direita, o Iago Pikachu e do outro lado o Juninho Capixaba, aquele mesmo ex-Grêmio, Corinthians. Os 2 meio-campistas, o Felipe, que já está no Fortaleza há muitos anos, né? Inclusive enfrentou o Goiás lá na Série B já de 2018, e o outro é o jovem Hércules, que inclusive foi um dos autores do gol na vitória diante do Flamengo. Camisa 10, o Lucas Lima, e lá na frente o Moisés pelo lado esquerdo e o Silvio Romero como um atacante, um centroavante, né? Apesar de todos os 2 centroavantes, os 2 atacantes, eles serem de bastante mobilidade, então a zaga do Goiás não vai ter aquele cara para ficar incomodando muito, como, por exemplo, contra o Botafogo, teve o Erisson e outros jogadores pelas beiradas. O time do Fortaleza realmente é muito rápido, né? Faz uma transição muito boa de jogo. O Goiás precisa ficar 100% atento nesse duelo. Acho que pode ter uma cara com a característica de jogo assim que o Goiás gosta de atuar, se assim podemos dizer, um time que vem para cima, que é no caso do Fortaleza, o Castelão que vai estar lotado, tendência de pelo menos 40, 50 mil torcedores nesse duelo, mas o contra-ataque pode ser um elemento surpresa para esse time do Jair Ventura, que sofre poucos gols, né? O Goiás, desde que chegou aí o Jair Ventura, a maior quantidade de gols foram 3 naquela derrota contra o Avaí, mas um jogo totalmente atípico. No geral, o máximo que o Goiás leva de gol mesmo é 2, né? Tanto contra o Atlético Mineiro, depois disso o Goiás só levou um gol, né? Um gol contra o Flamengo, também diante a equipe do Red Bull Bragantino,
no Campeonato Brasileiro, né? Agora por último também contra o Botafogo. Então a defesa vem sim se mostrando bastante sólida. O ataque também sempre anotando seus golzinhos. Pode ser um jogo aí com a cara do Goiás nesse Campeonato Brasileiro. Enfim, quero saber sua opinião aqui embaixo nos comentários também sobre esse time do Fortaleza. Como havia falado para vocês, né? Tá longe de ser um time da última colocação, não é nem bom considerar esse Fortaleza como um dos prováveis candidatos a rebaixamento, nem nada desse sentido, mas tomara que essa recuperação não venha agora contra a equipe do Goiás também, né? O Fortaleza tem 5 pontos, está na última posição, o primeiro fora é o Avaí, tem 11 pontos, né? O Avaí que acabou perdendo para o Atlético Goianiense nessa rodada. O Goiás, que está na 15ª colocação, tem 12 pontos, se perder não vai cair de posição, né? Vai ficar ali na 15ª, esse jogo praticamente encerra a rodada lá na parte de baixo, mas se vencer, aí sim o Goiás pode chegar até na até na 5ª colocação, melhor dizendo, né? O Goiás pode até mesmo pontuar a mesma quantidade do Internacional, caso ali o Coritiba e o São Paulo empatem, aí sim o Goiás pode chegar até na 6ª, 7ª colocação nesse Campeonato Brasileiro, né? Mostra o tanto que está embolado, uma vitória a mais, uma vitória a menos, faz uma diferença muito grande. Acho que o principal é buscar pontuar, fazer aí pelo menos mais um pontinho e trazer para Goiânia, já que teremos depois, né, desse duelo contra o Fortaleza, mais 2 partidas consecutivas dentro de casa. Bora falar agora também, já falei tanto em relação aí às estatísticas, né, sobre os últimos jogos do Goiás. Fortaleza que ainda não venceu dentro de casa nesse Campeonato Brasileiro, por último perdeu o clássico contra o Ceará por 1-0, também anteriormente a isso um empate diante o Juventude, perdeu também tanto na 4ª rodada para o Fluminense e na estreia contra o Cuiabá também, 2 derrotas por 1-0. Vamos tentar aí, né, repetir esses feitos das últimas equipes. Em relação também ao histórico, Fortaleza que no geral é um time que costuma dar trabalho para o Goiás, né? Até aqui na história, poucos jogos, 17 partidas, né? O Fortaleza que ficou muitos anos na primeira divisão, mas depois ali de 2006, 2007 acabou caindo e só retornando agora recentemente em 2019, mas já vai para sua quinta temporada, né, consecutiva na primeira divisão. Voltou junto com o Goiás lá em 2019, ficou 20 e 21 e agora em 2022, né, seu 4º ano consecutivo. 17 jogos na história, 7 vitórias para o Fortaleza, 7 empates e só 3 vitórias do Goiás, né, um time que geralmente costuma dar um trabalho para a equipe esmeraldina. Última vitória do Goiás contra o Fortaleza aconteceu lá na Série B de 2018, em um duelo lá no Estádio Olímpico ainda, né? O Goiás, inclusive, estava com esse uniforme, por isso que eu resolvi gravar com ele hoje, tentar dar essa sorte de novo, né? 2 gols do Hernandes, aquele lateral esquerdo da Série B lá de 2018, e o outro também do Vitor Ramos, do zagueirão. Na Série A, o último confronto aconteceu em 2020, inclusive no Castelão, né? Um empate por 1-1, o Fernandão marcou o primeiro para o time esmeraldino e o Wellington Paulista acabou empatando na segunda etapa. O Tadeu pegou tudo naquele jogo também. Enfim, o último compromisso entre as duas equipes. O Goiás que tem um azar, sim, principalmente jogando dentro de casa, né, contra o Fortaleza. Enfim, é um time meio enjoadinho. Vamos tentar também quebrar essa marca pela Série A do Campeonato Brasileiro. O último jogo que o Goiás venceu o Fortaleza fora de casa, lá na capital cearense, aconteceu em 2006, vitória do Verdão por 3-0, inclusive ele gols do Romerito, do Jadilson e também do Raul. Bom Campeonato Brasileiro também lá naquele ano de 2006. Quero saber sua opinião aqui embaixo nos comentários também, seu palpite, né, melhor dizendo, para esse compromisso. Você acha quanto que fica esse duelo fora de casa? Além disso, sobre a provável escalação do Goiás, você iria com o Nicolas ou com o Pedro Raul? Em relação aos meio-campistas, né, se você faria alguma alteração, colocando um Luan Dias ou um Apodi para ser um armador, enfim, quero saber sua opinião aqui embaixo nos comentários. E também, caso você não saiba aonde assistir esse jogo, pode conferir a Agin TV, que eu vou estar deixando tanto o link aqui embaixo na descrição, quanto também no primeiro comentário fixado. Então, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se inscreva aqui no nosso canal também e fique atento aí, né, que hoje mais tarde, depois desse duelo, quero gravar aqui um pós-jogo para comentar o que foi esse Fortaleza e Goiás lá na capital do Ceará. Quem falou com vocês foi o Guilherme e nos vemos na próxima oportunidade, meus caros esmeraldinos. Valeu, galera!